Fala aí, gurizada, sou o Diego, sejam bem-vindos ao canal Ganhando na Bolsa. Galera, queria agradecer primeiramente aí e dar bem-vindos aos novos inscritos, tamo junto, galera, valeu mesmo pela força. Se você não é inscrito, esse conteúdo agregar algum valor, não esquece de deixar aquele likezão. Se não é inscrito, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber as notificações de vídeos novos, beleza? Então bora pro vídeo sem enrolação. Galera, então acabou os fundos de papel, não tá diminuindo muitos pagamentos, tá caindo cotação, calma, gurizada, calma. Então é o seguinte, vou mostrar aqui qual é a minha estratégia e minha carteira, tá? Ela tá bem defasada aí nessa parte de alocação dos fundos imobiliários, porque tive que vender alguns ativos e a gente está reestruturando a carteira. Então tá, o que a gente tem que entender? Que os fundos imobiliários de papel são fundos de dívida, beleza? Então, certamente eles são atrelados a algum tipo de indexador, seja IGPM, IGPM+, IPCA ou CDI, beleza? Então esses são os indexadores que os fundos são atrelados, tá? Então qual que é, aqui no meu caso, a maior parte dos meus fundos de papel, as fatias mais pesadas estão indexadas ao IGPM. O que que vem acontecendo no Brasil? A queda da inflação, tá? O consumidor, que é o IGPM, tá? Então ela teve deflação. Com isso, como os títulos, as dívidas que esse fundo tem, os CRIs, ou os CRAs, são atrelados ao IGPM. Então a gente tem essa queda no rendimento, nos juros do IGPM, isso impacta aí no quanto o fundo vai gerar de receita, tá? Então esse é o risco aí dos fundos de papel. A gente tem a oscilação, seja da taxa CDI, a taxa de juros, a taxa Selic, que é atrelada à taxa CDI, o IGPM ou o IPCA, beleza? Então a gente tem essas variantes. Então por isso que é interessante a gente tomar cuidado com os fundos de papel. E se a gente for alocar, a gente ter uma diversificação dentro dos fundos de papel, para você não ter só IGPM, como eu tenho, a maior parte é IGPM, tá? Isso pesa bastante nos rendimentos da carteira, impacta bastante nos proventos, nos aluguéis mensais, e eu tenho que estruturar e montar e aumentar minha participação aqui nos fundos de papel atrelado ao CDI. Por quê? Porque é atrelado diretamente à taxa Selic, tá? Que está em 13,75. Então, atualmente vão performar muito melhor os fundos que são atrelados ao CDI, a taxa Selic, né? A taxa de juros, beleza? Então, essa é a estratégia, tem a diversificação e, como eu sempre menciono, a gerenciamento de risco, tá? Não tenha mais de 10% do seu patrimônio em único ativo, que isso eu acho muito arriscado, tá? Ou mais de 20% em um único segmento, seja, minha carteira de fundos imobiliários, tenho minha parte de papel, logística, então não tenha mais de 20% em papel, tá? E dentro desses 20% em papel, aconselho você distribuir entre esses indexadores aí a sua carteira. Então entra lá no RI e vê como que é estruturado o fundo, beleza? Então antes de eu mostrar aqui, vamos mostrar a composição aqui na minha carteira para vocês verem, ó, estamos chegando aí a 220k, gurizada. Então bora lá, aqui em FIIs, ó, a gente está com 44%, quase 45% da carteira, 98 mil em FIIs, beleza? Então olha aqui na minha carteira de FIIs, ó. Eu tenho algumas posições muito grandes, tá? Que eu vou ter que ir diluindo isso comprando outros ativos da carteira. Eu não vou fazer venda, tá? Eu não acho interessante fazer venda dos ativos. E vou rebalanceando isso com novos aportes e reaportando os proventos, tá? Então olha só, tem alguns ativos aqui, olha, com 23, 24% de peso na carteira. Isso não é interessante. Olha só, minhas maiores posições aqui são em Iridium, fundo de papel, em RSR, outro fundo de papel. E ambos os dois têm um peso muito grande atrelado ao IGPM. Então isso impactou muito no fluxo de renda da carteira, no fluxo de caixa, tá? Na renda passiva, nos proventos, beleza? E aqui a gente tem também um FII agro, que é um FII que eu tenho que aportar. Esse FII, grande parte dele é atrelado ao CDI, então vai fazer o balanceamento dessa carteira. Eu vou aumentar os aportes, comprar, eu tenho 2 cotinhas aí, só para estar monitorando. E cuidado, porque FIIs de agro são muito novos, eu acho que é interessante você ir com calma e montando posição com calma. Esse fundo não se testou no tempo, esse segmento de agronegócio, então é bom ir com calma, esperar uns 4, 5 anos até a gente ver esse fundo se provar aí no tempo, tá?
Eu considero interessante a gente ter uma alocação conservadora, que a gente não se arrisque muito, tá? Então é interessante ativos que se provaram no tempo, tá? Que entregaram resultado e se provaram aí bons investimentos, tá? Então se você for montar a posição, vá com calma. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra, de investimento, beleza? Então a minha estratégia vai ser aumentar as posições aqui no fundo de agro, tá? Para mim tá aumentando a exposição na taxa CDI, tá? Que é a taxa Selic. Que isso vai aumentar a rentabilidade da nossa carteira. Como o IGPM está apanhando, está sofrendo bastante, é bom para o consumidor, né? Que isso derruba os preços aí dos produtos de consumo, cai a inflação aí para o consumidor, tá? Então isso é muito bom para a economia, o pessoal consegue comprar mais, tá? Tem maior poder de compra. Então, entendido isso aí, parte de indexação e estratégia. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó, na composição da carteira, só para vocês entenderem. Pera aí, desculpa, já estamos aqui, deixa eu mudar para Doge. Então, olha aqui em papel, galera. Eu não quero mais de 20% da carteira em fundos de papel, então eu tenho aqui 19,81, eu estou fazendo aportes aqui em fundo de tijolo, mas eu tenho que diluir essa posição de papel aqui para mim ter uma parte atrelada no CDI, que se o IGPM continuar caindo, eu consigo sustentar uma rentabilidade boa, um bom fluxo de proventos vindo da parte do CDI, atrelado à taxa Selic, né, que é a taxa DI. Então essa vai ser a estratégia, a gente aumentar a alocação nesse papel mais atrelado ao CDI. Para mim, diversificar aqui, diluir o risco na parte só do IGPM, então para a gente estar exposto a mais de um indexador, tá? E melhorando assim a performance da carteira, beleza? Entendida essa parte, vamos dar uma olhada aqui, ó, só para vocês entenderem, ó, a composição da carteira do fundo RECR11, tá? Então não se preocupe, não é o fim dos fundos de papel, o mercado é cíclico, a gente tem momentos de juros altos, de IGPM alto, de inflação baixa, inflação alta, IGPM baixa, IGPM é o mercado é cíclico. Então a gente pode aproveitar esses momentos de grande queda nas cotações, como os fundos atrelados ao IGPM começaram a apanhar nas cotações, aí tem um fundo aqui que é o Iridium, tá com 17% de queda, então para quem for entrar pode ser uma boa oportunidade, desde que você faça uma boa gestão de risco, não entre muito pesado, vai montando posição com calma, pode se tratar aí de uma boa um ponto de entrada aí para você estar montando posição e começando a investir, beleza? Então essa é a composição da carteira aqui, então é um fundo bem focado em IGPM, né? O RECR11, e o outro fundo aqui para vocês verem como ele tem um peso muito grande em IPCA é o fundo Iridium, né, que eu também tenho uma posição bem relevante da carteira. Então ele tem 52,74% atrelado, ele tem os outros indexadores, porém é uma posição muito menor, né? Então é interessante a gente aumentar essa posição num fundo diferente, que é o fundo que eu vou investir, no meu caso, vou procurar algum outro de papel ali que tem um peso interessante em CDI para a gente tá diluindo essa exposição em IGPM e aumentando essa exposição em CDI, tá? Para melhorar o retorno da carteira e o fluxo de caixa, a renda passiva, os proventos, beleza? Então esses são os dois fundos, para vocês entenderem, eles são bem pesados aí na alocação no IPCA, beleza? E vamos dar uma olhada aqui, ó, no site meus dividendos, só para vocês entenderem aqui como impacta diretamente aqui no fluxo de caixa. Então tô aqui, ó, para vocês verem o fluxo de proventos. Olha só, no comecinho do ano a gente recebia entre 1.800, sempre varia isso aí, entre 1.800 e 1.800, e atualmente ele veio caindo, ó, caiu nos últimos 3 meses que a gente teve a deflação aí, que foi a queda do IGPM. Olha só como isso impactou. Caiu para 988, caiu para 938, caiu para 817 nesse último mês aí. A gente não recebeu tudo, ainda tem a fatia do Iridium para receber, que é dia 19 agora, a gente recebe mais proventos. Mas o total já está somando aqui, que vai dar 817, isso só da fatia da carteira aí de fundos imobiliários, dos aluguéis. Então olha só, isso impacta diretamente na geração de caixa, mas isso é normal, galera, o mercado é cíclico, então não se desespere, não sai vendendo tudo, só analisem sua estratégia, como que tá minha carteira, como que tá a distribuição, como que estão os indexadores, beleza? Então esse foi o vídeo, galera, para vocês verem, não é o fim dos fundos de papel, mas eu considero fundos de papel mais arriscados, são fundos de dívida, né? São FIIs que investem em dívidas. Então vejam se o fundo é saudável, tem uma boa gestão, veja as dívidas, se são dívidas saudáveis, que o fundo não vai tomar um calote, que não vão deixar de pagar, que são juros abusivos muitas vezes em alguns FIIs que são extremamente alavancados. Então eu considero não ter mais de 20% ali do meu portfólio ali de fundo imobiliário alocado em papel, ou em um único segmento, seja logística, seja shopping, seja laje corporativa, beleza?
Então esse foi o vídeo, galera. Então não é o fim dos FIIs de papel. Agora a gente vai estar dando aquela ajustada na carteira para estar pegando um pouco mais ali do indexador do CDI, né? Pra gente estar melhorando o nosso retorno aí, nosso fluxo de caixa, tá? A rentabilidade da carteira de FII com os proventos, né? Que é o intuito, a parte dos FIIs da carteira, a parte de REITs, o objetivo, o foco delas, cada ativo tem sua função numa carteira. É assim que eu enxergo, mas tem que ter a gestão de risco, tá? Não faça loucura. Imagina o cara que comprou só um fundo imobiliário atrelado à IGPM. Cara, o cara tá apanhando muito do mercado, porque é muito arriscado. Teve a queda do IGPM, ele vai sofrer duas vezes, né? Vai sofrer com o menor fluxo de caixa ali, ele vai receber menos em forma de proventos e também vai apanhar na cotação, né? Como vai pagar menos, a cotação vai despencar. Então tome cuidado, faça a gestão de risco, entenda a sua carteira, a estrutura da sua carteira, quais são os objetivos. Espero que vocês tenham gostado. Se você aprendeu alguma coisa aí com esse vídeo, foi rapidinho. Só para mostrar que a questão de fundos de papel acabou, não acabou, nossa, o que eu faço? Só para vocês terem uma noção, então não se desesperem, é o mercado, tem seus períodos de alta de juros, baixa de juros, alta de GPM, baixa de GPM, é um mercado, é cíclico, galera, vive de ciclos, de baixa e de alta. Se aprendeu alguma coisa nova, não esquece de deixar um like, que o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e divulga ele para mais pessoas, beleza? Se não é inscrito, se inscreve e ativa o sininho aí para receber as notificações de vídeos novos, galera. Valeu, um abraço e até o próximo vídeo. Fui!